paz e bem para você. Eu gostaria de caminhar com você no sentido da vida do peregrino na perfeita alegria de São Francisco. Mas é preciso saber qual o significado de peregrino, que algumas pessoas confundem com romeiro. Dizem que é a mesma coisa, mas peregrino vem do latim, uma palavra que significa estrangeiro, de fora. É uma viagem, portanto, de fora para dentro de si. E o romeiro é aquele que parte do seu lugar para o lugar sagrado, para Roma. Por isso o romeiro é aquele que vai a Roma. É uma viagem de dentro para fora. Porém, ambos têm um mesmo significado. Possuem em comum decifrar o enigma da vida, a fim de dar a ela um sentido. E esse sentido, o que seria? O que é o sentido? O sentido é o conteúdo a que se relacionam as palavras e expressões. Por exemplo, o sentido de uma frase é o que está dito, de um sinal, aquilo que quer indicar, de uma obra de arte, o que o artista quer comunicar. Portanto, sobre este aspecto, o sentido é a intencionalidade. Os rituais, símbolos, instituições, de um modo geral, são carregados de intencionalidade. Estas intencionalidades estão vinculadas à sobrevivência, à continuidade e à reprodução. Assim, a intencionalidade é o que confere o sentido à vida. Por isso eu pergunto, quais são as suas intenções mais profundas que podem mudar os seus projetos? Para os devotos, os peregrinos, aqueles que se põem a caminho com nós, o sentido da vida é a perfeita alegria de São Francisco. É um peregrinar às avessas daqueles que simplesmente se esforçam em atingir a fama, poder, prazer, e assim que estes alcançam esses objetivos, eles sentem-se frustrados porque querem ainda mais e percebem que perderam tempo e perderam a direção da vida. E aí o conflito com a própria vida ou com o sentido da vida. Eu pergunto, como você se põe a caminho da perfeita alegria? Chora com os que choram? Rir com aqueles que estão felizes? Participa desta experiência com o próximo? O sentido da vida pode ser encontrado na conhecida mensagem da verdadeira ou perfeita alegria de São Francisco, como nós encontramos nos escritos de Fioretti, onde apresenta uma verdadeira aula sobre o sentido da vida. Como diz São Francisco, que ele caminhava com Frei Leão e ele dizia: Frei Leão, escreve, qual é o sentido da vida? E ele dizia, mesmo que todos os mestres de Paris entrassem na ordem, isso não seria o sentido da vida. E se todas as autoridades eclesiásticas, os bispos, arcebispos, todos se convertessem à nossa ordem, também aí não está o sentido da vida. E se por acaso eu tivesse 1000 dons, muitos dons para fazer milagres e convertesse muita gente e curas, também aí não está o sentido da vida. E ele perguntou ao Frei Leão, então qual é o sentido da vida? Se por acaso nós chegarmos em nossa casa, estamos caminhando neste gelo, com lama, com frio, com fome, com sede, e chegarmos em nossa casa, e o porteiro disser,
quem é você? E eu disse, eu sou Francisco, não conheço você, sai daqui, seu idiota, vá procurar outra coisa em outro lugar. E se por acaso eu insistir, pelo amor de Deus, me deixe entrar só por essa noite, e ele disser que não e vier espancar e bater, e eu perceber que esse sofrimento, que essa lama, que esse frio, que congela até a nossa roupa, fazendo caramelos de gelo que no nosso caminhar nos ferem as feridas, deixando as feridas abertas. Se eu perceber que tudo isso nos leva a Jesus e me comportar com a paciência, com a docilidade, isso sim é a perfeita alegria. Essa experiência de São Francisco, contada na Perfeita Alegria, essa poesia, apresenta uma verdadeira realidade crítica da vivência de sua fraternidade. De acordo com Frei Bernard, a experiência da perfeita alegria não resulta de alguns aspectos, como por exemplo, do conhecimento das ciências. Como se todos os mestres de Paris se convertessem, entrassem na ordem, isso não está a verdadeira alegria. Segundo, não também resulta do respaldo da igreja, se arcebispos e bispos se convertessem à ordem. Terceiro, não resulta também do apoio político, se os prelados, o rei da França e da Inglaterra se convertessem, entrassem na ordem. Tampouco, no quarto ponto, das conquistas pastorais, né? Se convertessem todas as pessoas à fé de São Francisco. E também, o quinto ponto, também não resulta dos dons espirituais. Se São Francisco, como diz, se eu tivesse tanta graça que faço milagres, que converto a todas as pessoas, esses 5 itens não apresentam a verdadeira alegria. Pelo contrário, a verdadeira alegria consiste na mística do desprendimento. É a capacidade de você se esvaziar de si mesmo. É um salto ao absoluto. É uma busca constante daquele que é a presença eterna. É uma volta à sua própria essência, onde já não existe quem busca e nem quem é buscado. Essa é a experiência que mostra São Francisco. São Francisco define essa experiência a partir do Evangelho, onde percebemos 5 situações importantes. Primeiro, desfazer-se da autoridade para se impor. Em Francisco, você se impõe quando você se desfaz da sua autoridade. Quando São Francisco chega no convento, que quer entrar, perguntam a ele, quem é você? Ele disse, Frei Francisco. E o frade responde, vai embora, não é hora própria de você chegar aqui, está me incomodando. São Francisco, ele é autoridade, ele é o fundador, mas ele consegue desfazer-se dessa autoridade. Segundo, suportar as chagas abertas. Ele coloca aquela passagem, quando ele caminhava com lama, com frio, com fome, com sede, sem rumo, perdido, em busca de um sentido que poderia tentar encontrar no convento, onde nesse processo, claro, uma linguagem altamente simbólica, nesse processo o frio congela fiapos de sua roupa, que se tornam caramelos, e à medida que ele e o Frei Leão vão caminhando, aqueles caramelos vão cortando suas pernas e tornam as chagas abertas. Então, o segundo passo seria suportar as chagas abertas, que abre um leque de experiências. O que seria suportar as chagas abertas diante da fraternidade? Terceiro,
tolerar insultos e humilhações. Quando o frade diz: quem é você? Você é um ignorante, você é um idiota, saia daqui. Não precisamos mais de ti, somos muitos. Quarto momento, vá procurar o que você quer, apoio em outros lugares, vá aos crucíferos, ou seja, recomeçar sempre. Quinto momento, viver pacientemente e sem perturbações. Se eu tiver, como ele diz, paciência, permanecer imperturbável, ele diz, aí está a verdadeira alegria, virtude e salvação da alma. Portanto, a perfeita alegria de São Francisco independe de instituições, doutores, autoridades religiosas e políticas. Vai além dos rituais e dos conhecimentos adquiridos, vem da fé e do relacionamento que você tem com Cristo crucificado, nos doentes, nos leprosos, nos pobres e abandonados. Aí está a verdadeira alegria, a perfeita alegria de São Francisco. Hoje, percebemos, encontramos religiosos, políticos que se vendem em busca de felicidade, em busca de uma alegria, em busca de uma alegria falsa, que não é a verdadeira alegria que São Francisco nos apresenta. E eu pergunto, em quem você põe a confiança na construção do sentido da vida? Qual é para você a verdadeira alegria? Lembre-se, é preciso pôr-se a caminho em busca da perfeita alegria de São Francisco. Quando você vai começar?